Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise da obra de Jan van Eyck e Hubert van Eyck, O Retábulo de Ghent. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização no nosso canal e vamos dar início hoje a várias semanas dedicadas à análise das obras de Jan van Eyck. A primeira que vamos analisar aqui neste vídeo é aquela que é mais famosa, é um trabalho que ele fez com o seu irmão, Hubert van Eyck, portanto não é um trabalho a solo, não é um trabalho dividido, e é também uma das mais misteriosas. Porquê? Por duas razões muito interessantes e importantes. A primeira é que foi a obra de arte mais roubada na história da arte. Eu não vou falar acerca do roubo dessa obra aqui, porque vamos só analisar a obra na sua perspectiva mais visual. Não, nós vamos ter vídeos depois, vídeos mesmo só acerca dos mistérios e dos roubos das obras de arte. Mas isso é para outra altura aqui no Criarte. Portanto, fiquem atentos, hein? Não se esqueçam de subscrever o nosso canal para serem avisados sempre que entrar um vídeo novo no canal. Mas hoje vamos então só falar da obra. A segunda razão pela qual ela é tão importante é que ela é misteriosa, no sentido de que não se sabe exatamente quem é que pintou o quê. Quer dizer, nós sabemos que ela foi pintada, obviamente, pelos irmãos Van Eyck, mas qual era o pintor mais importante nesta obra? Qual era aquele pintor que fazia a obra e depois o outro só ia lá preencher um bocadinho? Era o Jan van Eyck, que é esse grande mestre do período gótico, tão conhecido na história da arte, ou era o irmão, o Hubert van Eyck? Quando nós falamos acerca da vida do Van Eyck, eu vou deixar aqui o link para vocês irem até lá buscar, percebemos que o jovem Jan van Eyck andava pela Europa, não é? Tinha outros trabalhos, ele era chamado pelo seu soberano para ir em missões diplomáticas, ele até esteve em Portugal a tentar convencer a Dona Isabel a casar com o seu soberano, não é? Portanto, na verdade foi o Hubert van Eyck que passou o tempo todo lá com a obra, mas quem é famoso é o Jan van Eyck. Portanto, isto é tudo um grande mistério. Portanto, vamos olhar para a obra e vamos analisá-la em duas fases distintas. Primeiro, isto é um retábulo. Um retábulo que se abre e que se fecha. E ele pode ser visto fechado, portanto, fechado ele mostra-nos uma obra de arte e quando se abre mostra-nos outra. Vamos então iniciar a análise do retábulo de Ghent fechado. Vamos ver então a obra e vamos analisar. O retábulo de Ghent não se sabe exatamente a data precisa em que foi iniciado, mas foi terminado em 1432 pelos irmãos Jan van Eyck e Hubert van Eyck e pode ser visto até hoje na Catedral de São Bavo, em Ghent, na Bélgica, que foi exatamente para o sítio onde ele foi projetado. Portanto, ele continua lá. Depois de muitas aventuras, de muitos roubos, não está completo, porque há uma parte que ainda não foi recuperada, mas há de ser, não é? Quem sabe? Mas ele continua lá, o retábulo aberto ou fechado, ele está lá. Ora, este retábulo é a peça maior da arte gótica flamenga e é composta por vários painéis individuais. A isto chama-se um políptico. Os painéis estão ligados por dobradiças, desta forma a obra pode abrir-se e pode fechar-se, o que nos dá a oportunidade de apreciar a obra de duas formas distintas, aberta ou fechada. Isto é uma característica muito importante, pois a maior parte do ano o painel estava fechado e seria aberto em dias festivos, como se tratasse de uma grande revelação. Era normal esta obra apresentar uma moldura muito elaborada. No entanto, a moldura nunca foi recuperada. A obra foi recuperada várias vezes, mas a moldura desapareceu. A obra também passou muito tempo durante o período nazi, porque ela foi roubada pelas tropas nazis, numa mina de sal. E quando foi finalmente recuperada, estava estava em mau estado. Estava deteriorada, estava em mau estado. Mas foi recuperada e agora mostra aqui o seu grande esplendor. Existe, no entanto, muita controvérsia em relação à autoria das pinturas. Normalmente, e ao longo da história da arte, a obra foi sempre atribuída a Jan van Eyck. No entanto, uma inscrição encontrada posteriormente sugere que o seu irmão Hubert foi realmente o pintor principal da obra. Agora vejam, a obra foi roubada aqui, foi roubada ali, foi pintada, pronto. Quando finalmente foi recuperada depois da invasão dos nazis, não é? Vinha muito mal estado e decidiram recuperá-la. No trabalho de recuperação, o que é que descobriram? Descobriram uma inscrição lá atrás, escrita por quem? Nada mais, nada menos que por Hubert van Eyck. E o que é que esta inscrição dizia? Vamos ver. O pintor Hubert, um dos maiores homens de sempre, iniciou este trabalho. Jan, o seu irmão, segundo na sua arte, cumpriu a pesada tarefa a pedido de Jos Vijst. Ele convida-te com esta declaração no dia 6 de maio de 1432. Convida-te com esta declaração a apreciar o que foi feito. Portanto, isto não é nada mais nada menos que um convite para a inauguração da obra. A obra foi benzida neste dia e isto é um convite de quem
pagou do patrono a convidar todas as pessoas a verem e dá a sensação que o Hubert é que era o pintor principal. Isto na história da arte é uma escandaleira, é como descobrirmos agora que o teto da Capela Sistina não foi pintado pelo Miguel Ângelo, foi pintado por um irmão. Estão a ver, não é? Sempre associamos o Van Eyck ao maior dos dois irmãos na pintura. Na verdade não se sabe nada. Vamos então continuar a analisar a obra dos dois pintores, Jan van Eyck e Hubert van Eyck, o retábulo de Ghent, fechado. Voltemos então à análise da obra. Com o retábulo fechado, no topo temos figuras com livros e rolos de pergaminho. Estes são profetas e também são sibilas, que estão a prever a vinda de Cristo, a vinda do Messias. O momento da previsão desenrola-se logo abaixo, na cena da Anunciação, onde o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela vai conceber Cristo. Gabriel está no painel da esquerda e Maria está a 3 painéis à sua direita. O maravilhoso espaço vazio entre eles mostra uma maravilhosa paisagem citadina e uma natureza morta no painel central da direita. O espaço livre entre o anjo e Maria sugere a oportunidade para a vinda de Cristo. Tudo nesta obra é simbólico. Nós sabemos que existe uma forte iconografia na obra de arte medieval. Esta obra de arte é gótica, portanto é um período que se faz a arte para louvar Cristo, para louvar Deus. Tudo aqui é simbólico, é iconográfico. Portanto, vocês vão ver ao longo desta avaliação que nós estamos a fazer da obra, vários pormenores que são, claro, símbolos da cristandade. Aqui, os artistas retrataram a Anunciação de forma bastante tradicional, dentro da iconografia cristã. Portanto, temos o anjo Gabriel a segurar os lírios. Os lírios são um símbolo da pureza de Maria, da sua virgindade. Podemos ver palavras a sair da boca do anjo. Portanto, estas palavras estão em latim, estão escritas em letra gótica. E as palavras significam Ave Maria, cheia de graça, abençoada sois entre as mulheres. Maria, por sua vez, tem uma pomba branca acima da sua cabeça, cá está, uma representação do Espírito Santo, e as palavras saem da sua boca, respondendo ao anjo Gabriel. As palavras são escritas ao contrário. E estão escritas, para além de estarem ao contrário, não é, da esquerda para a direita, também estão escritas de pernas para o ar. Isto porquê? Isto é muito interessante. Estão ao contrário porque ela está a responder ao anjo Gabriel. E estão de pernas para o ar porque ela também está a falar com Deus. Aliás, ela está a olhar para cima. Contemplai a serva do Senhor. O conjunto de painéis é pintado de forma muito realista e concreta, o que contrasta com as palavras douradas, que são de uma leveza enorme. Não estão fixadas a nada físico, são etéreas. Existe uma tensão entre a escrita, que é algo muito ligado à arte monástica. Mais uma vez eu vou deixar aqui um link para vocês irem ver. Temos deste canal 3 vídeos acerca da arte monástica. Convém lembrar que a arte cristã e a própria religião cristã é a religião do livro, da palavra, tem aqui um grande significado, e aqui a palavra é escrita, a palavra tem um significado, a religião cristã é a religião do livro, portanto a palavra é muito importante e está aqui de forma etérea, como se ela própria fosse divina, a contrastar com as figuras que são muito mais reais, muito mais realistas, dentro do estilo do Van Eyck, que não era realista, era gótico, claro. Os artistas Van Eyck eram perfeccionistas e a sua atenção ao detalhe é impressionante, mesmo nesta escala grandiosa das pinturas. Isto também é algo de muito próprio da pintura flamenga, que é a atenção ao detalhe. A pintura flamenga também é conhecida como o Renascimento nórdico, que é completamente diferente do Renascimento italiano, e nós vemos aqui, não é? Notamos as figuras alongadas, não notamos um grande trabalho de perspectiva, não têm aquela visão do corpo perfeito. Porquê? Porque não tem influência da arte clássica, não tem influência da escultura grega, não tem influência dos romanos, não é? Portanto, eles voltaram-se para o detalhe e para o pormenor. Portanto, é um estilo diferente, mas também é um estilo muito, muito interessante e lindíssimo, sem dúvida. O retábulo tem enormes dimensões, portanto tem 3,5 metros de altura por 4,60 metros de largura e foi projetado para a capela da Catedral de São Bavo. Os patronos estão representados em baixo. Temos 4 figuras nos painéis inferiores. 2 figuras e 2 esculturas. De facto, este contraste dá origem a uma ilusão muito interessante. O espectador lê as figuras de vermelho como pessoas reais e as figuras ao centro como pedra esculpida, mas na verdade tudo isto é pintura, não há aqui escultura em lado nenhum. As figuras representadas como esculturas são na verdade os dois o São João. São João era revelante para a família dos patronos. Em relação aos patronos, eles são representados como era a tradição da pintura flamenga, com diferentes texturas que nós podemos ver, que isto é uma vantagem da pintura a óleo. A pintura flamenga é uma pintura de óleo. Jan van Eyck era um grande virtuoso do óleo, um dos primeiros. E o que é que nós vemos? Vemos a riqueza da textura. Toda a textura aqui representada é de um detalhe incrível que é a característica da escola flamenga.
E pronto, fizemos a análise do retábulo fechado. Agora, em dias de festa, não é? Ele estava lá sempre fechado, em dias de festa cristã, o retábulo abria-se. Então agora vamos ver o retábulo aberto e vamos analisá-lo por dentro, que ele é maravilhoso. A primeira impressão é a explosão de cores em contraste com o painel fechado. Esta cor e esta luminosidade só é possível graças ao uso de óleo e à técnica de pintura flamenga. Os primeiros painéis que nos chamam a atenção são os do topo central, em especial esse painel central que está aí mesmo no centro, que é lindíssimo, é aquele para os quais os nossos olhos convergem, é a representação de Deus. Ora, Deus está vestido como um rei, com uma coroa papal na cabeça, com uma coroa aos seus pés, que é uma simbologia, não é? Que indica que ele é o rei dos reis. Ele está a segurar um cetro, que é um símbolo do poder terreno. O cetro é inacreditavelmente rico, é até translúcido. Se vocês olharem com atenção, vocês conseguem ver a pele da mão por trás do cetro. É de um pormenor incrível. É todo feito de cristal. A coroa aos pés de Deus, também extremamente rica, é um exemplo detalhado do trabalho de joalharia. A perspectiva usada permite-nos até ver o interior da coroa, é incrível. Existe aqui uma temática na composição da obra, que é a graça de Deus, o poder de Deus e o perdão de Deus. A representação de Deus é nesta obra um dos primeiros exemplos de Deus ser representado com um estilo renascentista, em oposição às típicas representações do Deus medieval, que era assim um bocadinho mais para o assustador, castigador e furioso. Aqui temos a introdução do Deus que perdoa, é a expressão do humanismo. Eu já vos expliquei que o Van Eyck viajou muito, portanto o humanismo era uma corrente de pensamento que estava nesta Europa a espalhar-se, não é? E é normal que ele tenha captado e colocado aqui na sua obra este Deus mais humanista. No entanto, continua a ser uma imagem muito solene e luxuosa, que nos remete para toda a arte medieval, não é verdade? Aqui temos então a introdução ao Deus que perdoa. Do lado esquerdo de Deus temos o painel que retrata Maria. Maria usa também uma coroa. Aqui Maria é retratada como uma rainha e a coroa é adornada de lírios e rosas. Do lado direito de Deus temos então São João Batista. Nestas três figuras centrais, Maria, Deus e São João Batista, temos uma tapeçaria com imagens de um pelicano. Na era medieval, o pelicano era o símbolo do sacrifício. Acreditava-se que quando tinha falta de comida, o pelicano arrancava a sua própria carne para oferecer às suas crias. Portanto, ele simboliza aqui o sacrifício divino, o sacrifício de Deus. Do lado esquerdo e direito dos três painéis centrais temos os anjos, a cantar no céu e a tocar instrumentos musicais. Neste painel temos a visualização da riqueza dos céus, nas joias dos anjos e também dos sons dos céus. No painel do coro de anjos temos uma coroa diferente para cada anjo. Todos têm expressões diferentes também, conforme as notas musicais que cada um está a cantar. A cara dos anjos também representa o ideal de beleza dos pintores da época. Nos últimos painéis superiores, temos então os painéis de Adão e de Eva. Estes painéis são representações muito realísticas, muito humanas do corpo, não são corpos idealizados de forma alguma. Ao longo dos painéis temos imagens de esplendor, de riqueza, de joias, de beleza ideal e depois temos estas duas figuras nuas que nos parecem tão humanas e tão vulneráveis. Aqui há uma mensagem muito, muito clara, que é a bondade de Deus que salva toda a imperfeição do homem. Vamos agora analisar os painéis inferiores. No painel inferior central temos uma imagem lindíssima com 4 grupos distintos de pessoas em volta de um centro. No centro temos um altar com um cordeiro. O cordeiro tem uma ferida e está a sangrar para dentro de um cálice. Claro que o cordeiro é o símbolo de Cristo e é o símbolo do sacrifício de Cristo. Este cordeiro está representado como triunfante perante a dor e perante o sofrimento terreno. Mais uma vez, temos aqui uma simbologia cristã. À volta do cordeiro temos anjos que carregam os instrumentos de tortura de Cristo. Carregam a cruz, carregam a coroa de espinhos, carregam a coluna em que Cristo foi flagelado. Depois temos 4 grupos de homens que vêm prestar homenagem a esta cena. Temos profetas, santos, papas, figuras do Antigo Testamento, todos eles a prestarem homenagem a Cristo. Finalmente, por baixo, temos a representação da fonte da vida que corre em direção ao altar, portanto, corre em direção a nós. Portanto, é como se a nossa fé fosse a fonte da nossa vida. Toda esta cena se passa numa incrivelmente bela paisagem primaveril, com uma enorme riqueza de detalhe. Este painel é quase cinematográfico no seu aspecto, que é tão rico e tão detalhado que temos que o analisar por partes. Isto é muito importante, porque foi dito acerca de Van Eyck que ele tinha ao mesmo tempo um olhar microscópico e um olhar telescópico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele põe tanta riqueza de pormenor em coisas tão pequeninas, mas ao mesmo tempo de uma cena que funciona na sua globalidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer aqui que é necessário um olhar divino para
apreender o todo. Nós, para conseguirmos analisar este quadro, temos que ver pedacinho a pedacinho todos os pormenores, todas as coisas que estão a acontecer. No entanto, a leitura do quadro também é vista no geral. E tudo isto é uma simbologia para o poder de Deus e a visão de Deus, porque Deus consegue ver tudo, tem uma visão divina para absorver tudo de uma só vez. E pronto, foi esta a análise do retábulo de Ghent. Eu continuo a chamar a vossa atenção para subscreverem o canal, porque nós vamos ter vídeos acerca dos furtos e das curiosidades das obras de arte. Ainda não começamos, vamos começar dentro de muito pouco tempo. E claro que vamos falar de toda a história do roubo do retábulo de Ghent, não é verdade? Mas por hoje analisámos a obra, espero que tenham gostado, eu gosto bastante desta obra, acho muito interessante. Na próxima semana voltamos com mais análise da obra de Jan van Eyck, portanto não se esqueçam de fazer like, de subscrever e, acima de tudo, de subscrever, porque nós trabalhamos a troco de subscritores aqui no Criarte, ok? Fiquem bem, eu sou a Sara. Tchau!